Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 19 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E hoje é Revista Espírita, mês de abril de 1859. Hoje nós vamos iniciar Conversas Familiares de Além Túmulo. Imagina? Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar em mais esse trabalho. O material será lido, na verdade, como é um questionário, é evocação, a Carla faz as perguntas e eu faço o espírito, tá bom? Vamos lá, Carla. Conversas familiares de Além Túmulo. Benvenuto Cellini, ourives, escultor e escritor italiano. Seção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 11 de março de 1859. Evocação. Interrogai, estou pronto. Demorai como quiserdes, pois tenho tempo para vos dar. Lembrai-vos da existência que tivestes na Terra no século XVI, entre 1500 e 1570? Sim. Atualmente, qual é a vossa situação como espírito? Vivi em vários outros mundos e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um trono, mas estou a caminho. Tivestes outras existências corporais na Terra, depois daquela que conhecemos? Que foi essa entre 1500 e 1570, né? Como escritor. Corporal, sim. Na Terra, não. Ele já encarnou em outros planetas, mas não na Terra. Entendeu? Por isso que ele diz, já teve que a pergunta é: tiveste outras existências corporais na Terra, depois daquela que conhecemos? Ele diz, corporais sim, mas na Terra não. Porque, obviamente, tudo que a gente enxerga no universo, todos os planetas que nós enxergamos com o material, com a parte científica que nós temos para poder enxergar esse material, tudo isso é matéria. Tudo isso é habitado e tudo é matéria. Então, todas as encarnações nesses planetas são corporais. Agora, obviamente, que em grau de evoluções diferentes. Por exemplo, em Júpiter tem encarnação? Tem. É do mesmo processo que o nosso? Não. O corpo lá, tanto é que um período de existência em Júpiter, nós já lemos aqui na Revista Espírita, de 1858, que é 400 a 500 anos. E que o corpo lá não mais se decompõe. E que a morte já não é mais uma separação. Não existe mais a dor da separação da morte, entendeu? Porque há um contato. Fica até difícil entender o porquê encarnar. Quando nós chegamos em um grau de evolução que nós não temos mais necessidade de passar por experiências corporificadas no corpo, aí é que começa o verdadeiro movimento espiritual do espírito no processo de evolução. Nós estamos ainda no beabá da evolução. Então vai chegar um momento que eu não preciso mais entrar em corpo nenhum, ou seja, eu não vou estagiar mais em nenhum sistema, em nenhum planeta. São em mundos que não são materiais, que os nossos olhos não conseguem ver. Nós temos o fluido cosmo físico e temos o fluido cosmo universal, que já é o fluido cosmo espiritual, que já é uma manipulação do fluido cosmo universal. É louco, isso aí é... Então ele diz assim, corporal sim, na Terra não voltei mais não, só em S 1500, 1570, só foram 70 anos e saí daqui correndo, que o povo doidinho. Já até evoluí em outros lugares. Quanto tempo ficastes errante? Não posso calcular, alguns anos. Errantes é na erraticidade, aguardando o período para encarnar em algum planeta, tá? Quais eram as vossas ocupações nesse estado errante? Trabalhava por mim mesmo. Voltastes algumas vezes à Terra? Poucas. Assistis ao drama em que sois representado? Que pensais dele? Então quer dizer que tem um teatrinho apresentando, é isso? Não, acho que ele é uma pessoa... Parece, como ele foi um ourives, escultor e escritor, foi homenageado a vida dele, né? Então ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, assistis ao drama em que sois representado, então existe alguma apresentação. É um drama, né? Aí ele diz assim, ó, fui vê-lo várias vezes. Ele já foi ver.
Senti-me lisonjeado como Celine, mas pouco como espírito que havia progredido. Pera lá, só ver aqui. Quais eram as vossas ocupações nesse estado? Trabalhar por mim? Porque ele era Bevenuto Celine. É o nome dele. Não, é porque ele disse assim, ó, voltar-te algumas vezes à terra, aí ele disse poucas. Aí aqui ele perguntou, tu assistiu o que está sendo apresentado? Ele disse, fui vê-lo várias vezes. Deu capim, né? Deu capim. Senti-me lisonjeado como Celine, mas pouco como espírito que havia progredido. Voltar-te algumas vezes à terra, poucas, mas ele veio ver várias vezes. Vamos lá, vocês entenderam aqui? Veio em espírito. Pois não, ele veio em espírito. Foi ver aonde? Pois é, meu amor, eu sei. As duas são em espírito. Se ele veio poucas vezes, como é que a outra já fica várias vezes? Vamos ver o que o Kardec vai falar. Fui vê-lo várias vezes, senti-me lisonjeado como Celine, mas pouco como espírito que havia progredido. Antes da existência que conhecemos, tivestes outras na Terra? Não, nenhuma. Poderias dizer o que eres em vossa precedente existência? Minhas preocupações eram completamente diferentes daquelas que tive na terra. Que mundo habitais? Não o conheceis e não o vedes. Mas diz o nome. A nossa cabeça é pequena. Tem autorização, sabia? Essas respostas aqui são todas monitoradas por São Luís ou por algum espírito superior. Eles só respondem o que tem permissão. E normalmente o que é permissão isso vai ser útil eles saberem. Entendeu? E a utilidade é que a informação que você esteja dando possa influenciar na conduta moral deles. Sempre o propósito é esse. Não é nada que venha a ser apenas curiosidade, eles respondem. É sempre com o intuito de moralizar, entendeu? Poderia dar-nos a sua descrição do mundo que habitais do ponto de vista físico e moral? Sim, facilmente. Do ponto de vista físico, meus caros amigos, alegrei-me com a sua beleza plástica. Ali nada choca os olhos. Todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é a forma de expressão constante. Os perfumes nos envolvem e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico. Uma vez satisfeitas as necessidades pouco numerosas a que estamos submetidos. Do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos inclinados ao mal. Não será a perfeição, longe disso, mas, como já falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-lo. Subentende, dá a entender que ele é um pouco mais evoluído do que o povo que está lá, porque ele diz assim, do ponto de vista moral, a perfeição é menor em relação ao nosso, não é isso? Pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos ainda inclinados ao mal. Não será a perfeição, ele colocou longe disso, mas, como já falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-lo, a perfeição. Quais as vossas ocupações no mundo que habitais? Trabalhamos as artes, sou artista. Em vossas memórias relatais uma cena de feitiçaria e de sortilégio que se teria passado no Coliseu em Roma e na qual teríeis tomado parte. Lembrai-vos dela? Sem muita clareza. Se procedêssemos à sua leitura, teríeis a lembrança despertada? Sim, isso poderia dar-me uma ideia. Fez então a leitura do seguinte trecho de suas memórias. Vamos lá ver o que o... Em meio a essa vida estranha, eu me liguei a um sacerdote siciliano, de espírito muito distinto e profundamente versado nas letras gregas e latinas. Ou seja, isso é um escrito dele de 1500 e pouco, né? Conversando com ele certo dia, com o sacerdote siciliano, o assunto caiu sobre necromancia e lhe confessei que em toda a minha vida havia ardentemente desejado ver e aprender algo dessa arte.
Para abordar semelhante empresa, é necessário ter uma alma firme e intrépida, respondeu-me o padre. Uma noite, porém, o sacerdote fez os seus preparativos e me disse que procurasse 1 ou 2 companheiros. Associou-se a um homem de Pistoia, que também se ocupava de necromancia, e nos dirigimos ao Coliseu. Aí o padre vestiu-se à maneira dos necromantes. Depois começou a desenhar círculos no chão com as mais belas cerimônias que se possa imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem, ele fez uma abertura no círculo e ali nos introduziu, tomando-nos um a um pela mão. Em seguida, distribuiu os papéis. Pôs o talismã nas mãos de seu amigo necromante, encarregou os outros da vigilância do fogo e dos perfumes e finalmente começou as conjurações. Essa cerimônia durou mais de 1h30. O Coliseu encheu-se de legiões de espíritos infernais. Quando o sacerdote viu que eram bastante numerosos, voltou-se para mim, que cuidava dos perfumes, e disse: Benvenuto, pede-lhes alguma coisa. Respondi que desejava reunir-me à minha siciliana Angélica. Embora não obtivéssemos resposta naquela noite, fiquei encantado com o que tinha visto. O necromante me disse que era preciso retornar uma segunda vez e que eu obteria tudo quanto pedisse, conquanto que trouxesse um rapazinho ainda virgem. Escolhi um de meus aprendizes e trouxe ainda 2 dos meus amigos. Ele pôs-me nas mãos o talismã, dizendo-me que o voltasse em direção aos locais que me fossem designados. Meu aprendiz foi colocado debaixo do talismã. O necromante começou suas terríveis evocações. Chamou pelo nome uma multidão de chefes de legiões infernais, exprimindo suas ordens em hebraico, grego e latim, em nome do Deus incriado, vivo e eterno. Logo o Coliseu encheu-se de uma quantidade de demônios 100 vezes mais considerável que da primeira vez. A conselho do necromante, pedi novamente para me encontrar com Angélica. Ele se voltou para mim e me disse: Não os ouvistes anunciar que dentro de 1 mês estarias com ela? E pediu-me que tivesse firmeza, porque havia 1000 legiões que, além das que tinham sido chamadas, acrescentando que eram mais perigosas e que, desde que haviam respondido ao meu pedido, era necessário tratá-las com brandura e despedi-las tranquilamente. Por outro lado, o jovem rapaz exclamava com espanto que percebia 1 milhão de homens terríveis que nos ameaçavam e 4 enormes gigantes, armados dos pés à cabeça, que pareciam querer penetrar em nosso círculo. Durante esse tempo, o necromante, tremendo de medo, tentava conjurá-los, imprimindo à voz a mais doce entonação. O menino escondia a cabeça entre os joelhos e gritava: Quero morrer assim, estamos mortos. Então eu lhe disse: Estas criaturas estão todas abaixo de nós, e o que vês não passa de fumaça e sombra. Assim, levanta os olhos. Apenas me havia obedecido, retomou: Todo o Coliseu queima e o fogo vem sobre nós. O necromante ordenou que fosse queimada a safétida. Encarregado dos perfumes, Agnolo estava semi-morto de pavor. Ninguém para queimar a safétida. A esse barulho e ao terrível mau cheiro, o garoto arriscou-se a levantar a cabeça. Ouvindo o meu riso, tranquilizou-se um pouco e disse que os demônios começavam a retirada. Permanecemos assim até o momento em que soaram as matinas. Disse-nos o jovem que só percebia alguns demônios, e mesmo assim a grande distância. Finalmente, quando o necromante concluiu os rituais e desaparamentou-se, saímos do círculo. Enquanto caminhávamos para os nossos lares, pela rua Banche, ele assegurava que 2 demônios davam cambalhotas à nossa frente,
ora correndo sobre telhados, ora pelo chão. Agora eu entendi porque que Kardec evocou ele. Ele quer conhecer essa história aqui. Porque, de certa forma, faz sentido, né? Só que ele chama demônio, nós vamos chamar de espíritos, né? O necromante jurava que desde que havia posto o pé num círculo mágico, nunca lhe havia acontecido nada assim tão extraordinário. Ter-nos os meios de obrigar os demônios a nos indicar os locais onde se acham escondidos os tesouros que a terra guarda em seu seio. Após diferentes relatos mais ou menos vinculados ao que precede, conta Bevenuto como ao cabo de 30 dias, isto é, dentro do prazo fixado pelos demônios, ele reencontrou sua Angélica. Poderias dizer o que há de verdadeiro nessa cena? Vamos anotar aí, necromancia. Pretensa arte de adivinhar pela evocação de pessoas mortas. Vou repetir, tá? Fizeram uma reunião mediúnica, evocaram os espíritos. Isso foi a história que ele acabou de contar. Pretensa arte de adivinhar pela evocação de pessoas mortas. Reunião mediúnica, não. Você está mais com um cara com um terreiro, assim, para fazer todo aquele fogo, todo 1500, né? Ainda não tinha chegado o espiritismo. Pretensa arte de adivinhar pela evocação de pessoas mortas. Então, evocava as pessoas e fazia ali as perguntas e, para surpresa dele, teve uma legião. Agora vamos ver se ele lembrou dessa história, porque o Kardec perguntou e disse, não lembro muito não, né? Não lembro muito não, você escreveu, né? Vamos ver aqui. Poderias dizer o que há de verdadeiro nessa cena? O necromante era um charlatão, eu era um romancista e Angélica minha amante. Reviste Francisco I, vosso protetor, rei da França de 1515 a 1547. Legal. Certamente, ele viu muitos outros que não foram seus protegidos. Ele quem? Ele quem? O necromante? Ah, sim. Como julgáveis em vida e como julgais agora? Essa é a história que ele contou. Dir-vos-ei como o julgava. Como um príncipe e, nessa condição, enceguecido por sua educação e por aqueles que o cercavam. Ele está falando agora do Francisco, tá? E o que dizeis agora? Ele progrediu, olha aí, fofoca do além. Era por sincero amor à arte que ele protegia os artistas? Sim, e também por prazer e vaidade. Onde se encontra ele atualmente? Ele vive. Está na Terra? Não. Se o evocássemos agora, ele poderia vir conversar conosco? Sim, mas não pressioneis assim os espíritos, que vossas evocações sejam preparadas com muita antecedência, e então pouco tereis que perguntar aos espíritos. Assim vos arriscais muito, muito menos de ser desenganados, porque isso acontece algumas vezes. Mas quem deu essa resposta aqui já não foi o espírito, foi São Luís. Poderias fazer com que os dois espíritos venham conversar? Sim. Nesse caso, seria útil ter dois médiuns? Sim, necessariamente. Porque São Luís é que era o mentor espiritual das reuniões de Kardec. Nota: este diálogo ocorreu numa outra sessão. A ele voltaremos em nosso próximo número. Ao espírito Celine: de onde procede vossa vocação para a arte? Resultaria de um desenvolvimento especial anterior? Celine ainda é o mesmo, né? Sim. Por muito tempo estive ligado à poesia e à beleza da linguagem. Na terra aprendi-me a beleza como reprodução. Hoje ocupo-me dela como invenção. Possuíeis também talento militar, pois o Papa Clemente VII confiou-vos a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, vosso talento de artista não vos devia proporcionar muita aptidão para a guerra. Tinha talento e sabia aplicá-lo. Ele é metido, né? Uhum. Em tudo é necessário discernimento, sobretudo na arte militar daquele tempo. Olha, ele falou que o ser militar é uma arte, né? Poderias dar alguns conselhos aos artistas que procuram seguir vossos passos? Sim.
Dir-lhes-ei simplesmente que busquem a pureza e a verdadeira beleza, mais do que o fazem, mais do que eu próprio fiz. Eles me compreenderão. A beleza não é relativa e convencional? O europeu se julga mais belo que o negro e este mais belo que o branco. Se há uma beleza absoluta, qual é o seu tipo? Podeis dar vossa opinião a respeito? Com prazer. Não quis fazer referência a uma beleza convencional, pelo contrário. A beleza está em toda parte, é o reflexo do espírito no corpo e não apenas a forma corpórea. Ele falou bonito. Como dissestes, um negro pode ser belo, de uma beleza que será apreciada somente por seus semelhantes. É verdade. Do mesmo modo, nossa beleza terrestre é deformidade para o céu, como para vós, brancos. O belo negro vos parece quase disforme. Para o artista, a beleza é a vida, o sentimento que sabe dar sua obra. Com isso, imprimirá beleza às coisas mais comuns. Poderias guiar o médium na execução de uma modelagem, como fez Bernard Palissy em relação aos desenhos? Foi aquele que desenhou Júpiter, né? Sim. Poderias levar o médium de que vos servis de intérprete a fazer alguma coisa agora? Como também os outros, embora preferisse o artista que conhecesse os truques da minha arte. É porque nós sabemos que, por isso é que os espíritos têm preferência por alguns médios. Entendeu? Porque o espírito ele vai usar o arquivo do médium. E se o médium não tem nenhuma sensibilidade artística, como é o que ele quer, fica mais difícil para ele ainda essa comunicação, entendeu? Observação. Prova a experiência que a aptidão de um médium para tal ou qual gênero de produção vai depender da flexibilidade que ele apresenta ao espírito e isso a abstração feita do seu talento. O conhecimento do ofício e os meios materiais de execução não constituem o talento, mas é concebível que o espírito que dirige o médium nele encontre menor dificuldade mecânica a vencer. Entretanto, há médios que fazem coisas admiráveis, das quais lhes faltam as primeiras noções, tais como a poesia, desenhos, gravuras, música e etc. Mas então é que neles existe uma aptidão inata, sem dúvida resultante de um desenvolvimento anterior, do qual só conservaram a intuição. Carrega isso no seu arquivo, entendeu? É por isso que a maioria das mensagens, das escritas, a maioria é psicografia, viu, gente? Do livro A Gênese, que quem escreve é Galileu Galilei, quem psicografou foi Camille Flammarion, que era o quê? Astrônomo. Então, para Galileu Galilei, falar de astronomia para alguém que não sabe nem o que é astronomia, é muito difícil. É bem mais complexo, mas para alguém que estava com toda aquela linguagem no consciente, nossa, fica bem melhor o trabalho. Os espíritos, no início da codificação, eles utilizaram esse trabalho, olha, teve caso deles fazerem psicografia com pessoas analfabetas. Agora, por que eles se submeteram a... Porque o obstáculo material AVC é muito maior. Por que eles se submeteram a isso? Por que esse trabalho todo? Para comprovar o fenômeno. Então, a época da comprovação passou. Eles não fazem mais isso não. Por isso que a gente quase não vê materializações, que são os efeitos físicos, a gente quase realmente não vê mais. Esses grandes médios, assim, o Chico Xavier é o modelo do médio do futuro. O que nós estamos fazendo, bem longe ainda de um Franciscano Xavier, nós estamos dando os primeiros passinhos de estar, assim, passinhos em relação à mediunidade. Primeiros passinhos em relação à mediunidade. Porque nós temos que desenvolver espiritualidade consciente. Nós temos que aprender a ter contato com o mundo espiritual consciente. Porque os espíritos dizem que influenciam muito em nossas vidas ao ponto de nos dirigir. Mas ele não diz se é para o bem ou para o mal. Ele diz que eles influenciam. E só que nós não temos consciência dessa influência. Nós nem percebemos em que momento isso começa. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo e nos espiritualizando, que é esse o propósito, e fazendo esse processo do autoconhecimento, a gente começa a perceber quando é nosso e quando não é nosso. Entendeu? Então,
devemos estudar mediunidade, a comunicação com o mundo espiritual, devemos exercitar, isso é um fato, mas com esse propósito, não imaginando, idealizando que você será um excelente médium, que daqui a pouco você vai estar psicografando. Tire isso da cabeça, que essa queda é feia. E desenvolver realmente aprimorar esse contato com o mundo espiritual de forma consciente. Bora lá? 31. Poderias dirigir a senhora G.S., aqui presente, e que é artista, embora jamais tenha conseguido produzir qualquer coisa como médium? Tentarei, se ela o desejar. Senhora G.S., quando queres começar? Quando quiseres, a partir de amanhã. Mas como saberei que a inspiração vem de ti? A convicção vem com as provas, deixai-a vir lentamente. Por que não obtive êxito até o momento? Pouca persistência e falta de boa vontade do espírito evocado. Agradeço-te a assistência que me prometes. Adeus, até logo, companheira de trabalho. Nota: a senhora G.S. pôs-se à obra, mas ainda não sabemos o resultado que obteve. E aí, a próxima evocação é o senhor Gerard Condenberg. Gerard de Condenberg. Tá. Vamos conhecer o Gerard. Senhor Girard é antigo aluno da Escola Politécnica, membro de várias sociedades científicas, autor de um livro intitulado Le Monde Spirituel ou Sciences chrétiennes de communiquer intimement avec les puissances célestes et les âmes heureuses. Toma. Fenômeno de xenoglossia agora. Ela estudou um pouquinho de francês, né? O mundo espiritual ou a ciência, agora esse chrétienne de comunicação intimamente com os les puissances célestes et les âmes heureuses. Eu só sei que é as almas felizes. Celeste. Vamos lá. Falecido em quando? Falecido em novembro de 1858. Um ano depois do Livro dos Espíritos, quase. Evocado na sociedade a 14 de janeiro seguinte. Então ele desencarnou em novembro. E já estamos aqui em dezembro, janeiro do ano seguinte, 59, ele foi evocado. Então vamos colocar aí novembro, dezembro, janeiro, 2 meses depois. 2 a 3 meses. Evocação. Eis-me aqui. O que quereis? Compareceis de boa vontade ao nosso apelo? Sim. Então baixa o tom. Tá. Poderias dizer-nos o que pensais atualmente do livro que publicastes? Cometi alguns erros, mas nele há coisas boas e sou levada a crer que vós mesmos concordarias com o que ali eu disse, sem qualquer receio de lisonjear. Dizeis principalmente que tivestes comunicações com a mãe do Cristo. Vedes agora se era realmente ela? Não, não era ela. Mas um espírito que tomava seu nome. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, alguém me passou um vídeo de um rapaz que é médium, e aquele é médium mesmo porque ele é católico. Ele faz uma reunião que vai um grupo enorme para ficar rezando texto e tal. E eu vi o vídeo dele, era uma entrevista que a Marília Gabriela fez com ele. Então, ele afirma ver Nossa Senhora. Então, nós já ouvimos nas obras de André Luiz que todo e qualquer espírito feminino elevado, quando se apresenta a um terráqueo, é rotulado de Nossa Senhora. Então, ele falou aqui ter visto Nossa Senhora. E aqui, quando ele pergunta, ele diz, não era ela. Mas um espírito que tomava seu nome. Então, isso pode às vezes acontecer se for um espírito elevado e inclusive a Nossa Senhora permitir. Entendeu? Porque está levando mas também espíritos zombeteiros podem pegar o nome e utilizar. Aqui. Com que objetivo esse espírito lhe tomava o nome? Ele me via seguir o caminho do erro e aproveitava para me comprometer ainda mais. Era um espírito perturbador. Um ser leviano, mas propenso ao mal que ao bem. Sentia-se feliz por ver a minha falsa alegria. Eu era o seu joguete.
como muitas vezes vós outros o sois de vossos semelhantes. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Dotado de inteligência superior, como não percebestes o ridículo de certas comunicações? Eu estava fascinado e julgava bom tudo quanto me diziam. Por isso que Kardec fala o perigo da fascinação. Porque, gente, quando a criatura está fascinada, não adianta tu falar, não. Não adianta. A pessoa, quando está fascinada por aquilo, ele começa a se sentir superior. Eu acho assim, se o nosso bom senso entendesse só uma coisa: não temos médio do gabarito de Francisco Cândido Xavier. O missionário para trazer 450 obras foi ele. Se tivesse mais gente, tadinho, ele não teria ficado 100 anos e ter psicografado 450 obras. Ele teria dividido com outros. Teve alguém que poderia fazer o trabalho, que era o Valdo Vieira. Na metade se fascinou mesmo. Então, só de eu parar para pensar isso e ter a consciência da minha fragilidade, das minhas encrencas, de como eu sou um espírito no processo de evolução, e sair desse movimento de se achar um espírito missionário, isso já é o bastante para você não se fascinar. Mas quando você se torna médio, começa a psicografar e começa a se sentir um espírito, um ser missionário, fascinação na certa. Fascinação na certa. Então não se sinta insubstituível, não se sinta melhor do que um e outro, nunca ache que as melhores comunicações só vêm através de você, porque tudo isso é fascinação. Vamos lá, o que mais? Não julgais que essa obra possa fazer mal, no sentido de prestar-se ao ridículo em relação às comunicações de além-túmulo? Olha, nesse sentido, sim, pode ser. Mas eu disse também que há coisas boas e verdadeiras que, sob um outro ponto de vista, impressionam os olhos das massas. Mesmo naquilo que nos parece mal, muitas vezes encontramos uma boa semente. E aí vem a frase do nosso Paulo: leia tudo e retenha. Sois mais feliz agora do que quando vivias? Sim, mas tenho muita necessidade de esclarecer-me, porque ainda me acho no nevoeiro que se segue à morte. Estou como o escolar que começa a soletrar. Só tem 2 meses, né? Pouco tempo. Quando vivo, conheceste o livro dos Espíritos? Porque é de 1858, o livro é de 1857. Abril de 57, né? Jamais lhe havia prestado atenção. Tinha ideias preconcebidas. Nisso eu pecava, pois nunca estudaremos e nos aprofundaremos bastante em todas as coisas. Mas o orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar senão aquilo que preferem e só dão ouvidos aos que os lisonjeiam. Mas não eres um ignorante, não o provam vossos títulos? O que é o sábio da terra diante da ciência do céu? Aliás, não há sempre a influência de certos espíritos interessados em afastar-nos da luz? Olha aí. E o próprio André Luiz. O André Luiz aqui no Brasil era o bambambam. Era um médico. Quando chegou no mundo espiritual, tem uma observação aí. Observação. Isso corrobora o que já foi dito. Certos espíritos inspiram o afastamento das pessoas que poderiam dar conselhos úteis e frustrar suas maquinações. Essa influência jamais será a de um espírito bom. É isso, eu falo tanto isso, estudo em grupo. Recentemente nós teve estudo da Revista Espírita que nós falamos muito nisso. Nós colocamos no grupo do WhatsApp, eu normalmente não faço isso sem editar, mas porque falava muito do estudo, você tem que estar muito atento. E aí algumas pessoas me passaram mensagem no particular: tia, eu ouvi o áudio e vou lhe confessar uma coisa. Às vezes a senhora estava falando e a vontade era levantar e sair. Até ele chamar de idiota, eu lhe chamava mentalmente.
Entendeu? Então, só que a pessoa no momento, foram 2 pessoas que me passaram, assim, que se declararam, mas eu sei que isso é muito mais amplo. E a gente percebe, a gente sente. Então, o que a gente, se a pessoa para pensar, só para pensar, dizer assim, o que isso está me fazendo de mal? Por que vem esse tipo de pensamento? Porque qual é a ideia da pessoa? É afastar a pessoa do estudo. E você está entendendo? É afastar do estudo. Por quê? Porque quanto maior ignorante, melhor marionete. Entendeu? E se um estudo está me fazendo me tornar um ser humano melhor, você pode ter certeza que esse estudo será um alvo. Eu recebo influências boas e ruins. Eu é que me segure e que vocês se segurem. Se sair e não ficar, eu estou aqui cumprindo meu papel. Eu nem convido para entrar e também não convido para sair. A porta está sempre aberta. A gente faz aqui o nosso trabalho e trabalhando a minha consciência para fazer o melhor possível. Mas todos nós temos livre-arbítrio. Eu posso até dizer, se a Marisa, que é uma pessoa que está há muitos anos comigo, né? A Rosiane está há muito tempo, tem a Sebastiana que está há muito tempo, o Alan está há muito tempo. Então, as pessoas às vezes mais próximas, que já estão há muito tempo, que a gente sabe que já passaram por essas porradas, e que não é comum faltar, a gente diz, fulano, o que aconteceu, né? Você tá. Mas o povo que ainda está se achegando, a gente deixa. Porque é necessário a gente aprender. Judas estava ao lado do Cristo. E ele não interferiu na escolha de Judas. Mas Judas aprendeu a lição. Então, às vezes é necessário a gente apanhar, e às vezes apanhar muito, para se fortalecer e aprender a lição. Não cai mais. Então, essa fala dele aqui é isso. Então, se você está aparelhado a alguém que está te proporcionando, através do estudo sério, um processo de reforma, eles atacam. E às vezes não é nem só desencarnar, né? Os encarnados, deixa de besteira, não vai para isso, né? Manda os amiguinhos. Quantos ligar, vocês já não ouviram? Sim, só estuda. E não sei o que, como dizes. Você sempre coloca. Festa, jantar, aniversário. Não vai não. Não vai não. Falta hoje, só hoje. Te muda para o centro espírita. Leva a rede, Leva a rede, né? Isso incomoda, igual um elefante, incomoda. Um EOS incomoda, dois EOS incomoda muito mais. Eu é que não vou, igual o outro, fazer um círculo de fogo no meio do Coliseu, que vai dar legião. Vamos lá, mais um pouquinho. Qual é a questão? 11. E agora, que pensais do livro? Não poderia dizer sem elogiar. Ora, nós não elogiamos, como bem o sabeis. Vossa opinião sobre a natureza das penas futuras modificou-se? Sim, eu acreditava nas penas materiais, agora creio nas penas morais, porque ele acreditava no inferno, no fogo, que é queimar, que é arder, então não tem isso. As penas são de ordem moral, que nem se compara com o foguinho. O foguinho dói muito menos do que o fogo da consciência culpada. Podemos fazer algo que vos seja agradável? Sempre. Fazei cada um de vós esta noite uma prece em minha intenção. Serei reconhecido, não o esqueçais. Então, prece é sempre bem-vindo, né, gente? É uma observação. O livro do Sr. Kondenberg provocou uma certa sensação, e devemos acrescentar, uma sensação penosa entre os partidários esclarecidos do Espiritismo, por causa da extravagância de certas comunicações que se prestam bastante ao ridículo. Sua intenção era louvável, pois era um homem sincero. Ele é um exemplo do domínio que certos espíritos podem exercer, adulando e exagerando as ideias e os preconceitos daqueles que não avaliam com muita severidade os prós e os contras das comunicações espíritas. Mostra-nos, sobretudo, o perigo de espalhá-los muito levianamente ao público, visto poderem tornar-se motivo de repulsa, fortalecendo certas pessoas na incredulidade e fazendo, assim, mais mal do que bem, já que fornecem armas aos inimigos da causa. Nunca seríamos bastante cautelosos a esse respeito. Muito bem. Sempre o chamado, gente.
Presta atenção. Verificai primeiro se os espíritos são de Deus, na fala do João Evangelista. Foi bom o nosso estudo? Então, até o próximo estudo do livro Revista Espírita.